pessoal, Rodrigo trazendo pra vocês mais um review de Star Wars Rebels, dessa vez do terceiro episódio da primeira temporada, Fighter Flight, ou Caça Rebelde. Então, vambora. O episódio se inicia, né, com o Ezra e o Chopper, né? Eles estão lá na cozinha, entre aspas, na sala de jantar na Ghost, né? E o Ezra tá tentando usar a força pra levitar uma tigela. Só que aí, né, quando a tigela levita e o Ezra comemora, o Chopper revela que foi ele que levantou a tigela por trás. E aí, ele joga a tigela no Ezra e aí o Ezra começa a persegui-lo e tal pela Ghost. Ele passa pelo quarto da Sabine e ela tá pintando ele. Ah, oi. Se você tá pintando ela, é minha inspiração e tal. Ele, se você tiver precisando de inspiração e tal, ela, eu procuro em outro lugar. E aí, beleza, né? O Chopper dá um choque no Ezra e entra na cabine barra quarto, né, dele e do Zeb. E aí o Ezra entra lá, né? E o Zeb lá dormindo, ele diz: garoto, se você me acordar, tu morre. E aí o Ezra diz: não, pelo amor de Deus, relaxa. Eu te salvei, lembra? E aí, o Zeb, como eu poderia esquecer? Você fica lembrando disso direto. E tipo, ele salvou o Zeb do Agente Carlos lá no episódio anterior, né? Mas enfim, o Ezra sobe na cama dele e a cama meio que cai em cima do Zeb. Porque é um beliche e o Zeb dorme embaixo. E aí, o Zeb tá, né, correndo doido atrás do Ezra pra atacá-lo e diz: dane-se que tu me salvou e tal. E aí, né, a Sabine, ela acaba entrando no quarto deles e diz: precisa de uma cor. Só que antes disso, ela olha pro Chopper, né, que tá do lado de fora da cabine do quarto do Ezra e do Zeb, e ele mostra, né, que tirou os parafusos da cama do Ezra de propósito, então por isso que a cama caiu. Mas enfim, ela olha a parede e diz: bem que precisa de uma cor aqui, né? E aí os dois estão brigando pela nave, né? A Hera e o Kanan chegam e eles jogam a culpa um no outro. Eles pousam lá em Lothal, né? E aí a Hera ordena que eles saiam da nave dela e entrega uma lista de compras para os dois, para eles irem juntos, e diz que não é para eles voltarem para a nave sem ao menos uma Mailorum, que é uma fruta e tal. E eles vão, né, às compras em busca de suprimentos, e o Kanan diz: como você espera que eles encontrem Mailorums em Lothal? Mas enfim, no mercado o Ezra encontra um velho conhecido dele, né, chamado Mora Tsumar. E aí ele oferece uma fruta Yogan pra o Ezra, mas ele diz: não, você não teria alguma Mailorum, né? E aí o senhor Sumar, ele fala: Mailorums, elas não crescem em Lothal. Talvez você consiga se você encontrar algum importador e tal, mas enfim, elas são bem caras. E aí o Ezra agradece, né? E o senhor Sumar, ele é abordado por um tenente imperial, né? Que é o tenente Yogar List. E ele fala que não vai vender a fazenda dele. O Ezra, ele encontra com o Zeb, que fala que conseguiu tudo da lista, menos Mailorums. E aí, beleza. O Ezra fica repetindo lá as coisas e tal, porque o Zeb meio que manda ele levar as coisas pra nave. Não, você vai deixar alguém que salva sua vida, carregar essas coisas, enfim, né? Ele para de ficar se repetindo. E foi? E aí, eles estão brigando, né? E acabam achando algumas Mailorums em uma caixa. E pedem, né, pra um vendedor rodeando o preço e tal. Eles pedem uma caixa de Mailorums. Só que aí a caixa já foi vendida para o Império, então vai ser meio difícil, né? E as caixas de Mailorums foram carregadas para um transportador imperial. E o Ezra, né, ele meio que tenta usar a força para abrir a caixa e pegar uma fruta, só que a tampa da caixa mal mexe direito e o Stormtrooper fecha. E aí o Ezra se esgueira, né, até o cargueiro, pega uma Mailorum, só que ele é visto, e aí começam a perseguir. E aí o Zeb vai e joga, né, as caixas de suprimentos deles longe.
nos Stormtroopers. Eles começam a fugir, né? Ser perseguidos. Só que agora eles estão sem suprimentos. E aí ele diz, estamos kits, né? Aí ele, não, eu tinha tudo sob controle. E aí o Zeb ajuda o Ezra a subir em um telhado, só que ele cai. Ele luta contra alguns Stormtroopers e vai correndo até um hangar, onde ele acaba trombando com um TIE Fighter. E quem tá dentro desse TIE Fighter? O Barão, o piloto Barão Valen Rudor, né? Que, pra quem não lembra, o Valen, ele apareceu nos curtas de Rebels. Mais precisamente no quarto curta, né? Que é o do Ezra. Mas, enfim. O Zeb tá meio encurralado, mas ele consegue entrar no TIE do Valen e jogá-lo pra fora, né? E ele foge dali, enquanto o Ezra tá sendo perseguido nos telhados. E assim que ele vê o Tai, que é o Zeb que tá pilotando, ele pede pra o Zeb deixar ele entrar. Ele, só se você me disser que estamos kits. E aí o Ezra aceita, né? Ele entra no Tai. Só que eles ainda estão fugindo e eles estão brigando pra ver quem vai pilotar. E eles acabam destruindo a barraca do Rodiano, né? E o vidro fica sujo de frutas. Enquanto... Perdão. Enquanto isso, na Ghost, né? A Hera... Ela meio que vai entrar no quarto, né, do Ezra e do Zeb, mas a Sabine impede ela. Ela, ué, você sabe que esse não é teu quarto, né, Sabine? Ela fala que tá dando algumas coisas e tal, mas enfim. Enquanto isso, o Ezra e o Zeb ainda estão no TIE, né, eles não estão enxergando nada. E o Ezra meio que tá sentindo com a força uma colina, e ele pede pro Zeb virar o TIE, ele fica, ué, por quê? Aí ele, vira, agora! E ele pega o volante, né, do Tai e vira ele pra que eles evitem bater numa colina. Ele, tá, valeu garoto, agora limpa o vidro. Enquanto isso, na Ghost, o Kanan tá jogando The Jarek com o Chopper. A Hera se sente meio culpada de ter mandado os dois em uma busca que provavelmente não seria frutífera, né? Porque ela mais mandou os dois mesmo pra ver se eles se entendem, se eles ficam mais amigos e tal. E aí o Kanan diz que tá bem quieto ali sem eles. Até que eles são contatados, né, pelo Zeb, que fala que estão com problemas. Ele, ok. Seguinte, não tem Maylorans em Lothal, só que eles dizem, bom, a gente achou algumas Maylorans, só que a gente perdeu elas, e a gente encontrou de novo. Enfim, nós roubamos um TIE. E eles, o quê? E o Kanan pede, né, pra eles se livrarem do TIE. Eles, a gente tem que fazer isso mesmo? E aí o Kanan, pelo menos eles desativaram o localizador. E aí eles desativam o localizador com a ajuda do Kanan, né? Porque eles estavam perguntando se era o fio azul ou vermelho e o Kanan acabou ouvindo, né? E disse que eram os dois. Enfim. Eles desativam o localizador do Tai e o Kanan marca umas coordenadas para eles se encontrarem lá. No caso, Shadow Site 2. Enquanto isso, o Tenente List, né? Ele chega na fazenda dos Sumar e pede pra que eles saiam dali. Ele diz que não vai vender a fazenda dele. Você entendeu errado, não foi? Eu não quero mais comprar sua fazenda. E ele destrói a fazenda. Ordena que atirem lá nas coisas, né? E o senhor Sumar, a esposa dele, Márida, e um trabalhador deles, a Qualish, são levados prisioneiros, né? Ao longe, o Ezra e o Zeb veem fumaça. E o Ezra sabe mais ou menos o que ficava naquela direção. E os prisioneiros são colocados em um comboio de transporte imperial. O Zeb pergunta, né, se eram amigos do Ezra. Ele diz que eram amigos dos pais dele. E o Zeb fala que o comboio tá indo, né, pra noroeste. E aí o Ezra convence o Zeb a irem. E quando eles chegam, né, o Zeb se apresenta como o comandante Mayloran e diz que tem relatos de ataques rebeldes naquela zona e pede para o tenente List reduzir a velocidade. Ele ordena que os comboios reduzam a velocidade, né? Tem 3 deles. Só que aí, quando ele vê o Tai, ele liga 2+2 porque um Tai deles foi roubado. Ele fica com desconfiança, né? O Ezra, ele já saltou do Tai, tá em cima do comboio. E o Tenente List avisa que caso eles vejam um Tai de novo, abram fogo e eles aumentem a velocidade. O Ezra chega, né, lá no transporte 3. E aí ele diz que vai soltar eles, né? O senhor... perdão. O senhor Sumar, ele fala que é muito perigoso, mas o Ezra usa a força e consegue destravar, né?
as células que eles estão e diz que eles vão ter que pular e rolar. E aí eles fazem isso, né, e saem dali. E o Tenente List é notificado que os prisioneiros no transporte 3 foram destrancados. E manda Stormtroopers pra lá, né? E aí começa uma luta do Ezra com alguns Stormtroopers, ele disparando neles com o estilingue de energia dele. E aí, em outro transporte, ele acaba encontrando uma caixa de Mailorons e acaba jogando algumas Mailorons nos Stormtroopers. E pega uma, né? E aí acaba trombando com outro Stormtrooper e diz: peraí, tu tá fazendo tudo isso por uma fruta? E aí eles estão lá lutando, o Ezra ele se esconde atrás do canhão, né? Do comboio. E mexe na mochila, encontra uma chave de fenda que ele usa pra inutilizar o canhão, né? E quando o canhão vai atirar no TIE, ele implode, fica inutilizado. E aí, né, com a explosão, o Stormtrooper é jogado pra longe, ele tudo por uma fruta. E aí o Zeb vai e vira o TIE, pega o Ezra. O Ezra fala que deve uma pro Zeb, mas ele diz, não, que tal nós estamos eternamente kits um com o outro? Aí o Ezra concorda. E o Zeb diz, eu sei que você coleciona, então eu trouxe um pra você. E ele mostra o capacete, né, de piloto do TIE, só que o Ezra diz que ele já tem um. Quando ele nota que o Zeb tá meio triste, ele diz, não, mas esse aqui tá perfeito e eu posso pedir pra Sabine pintar pra mim, né? E aí, beleza, eles perguntam o que vão fazer com o TIE. E aí corta, né, pra o Kanan e a Hera que estão esperando, já tá no pôr do sol, e ele questiona dizendo que eles já deviam ter chegado. A Hera avista os dois no horizonte, né, e aí eles chegam e dizem que, como se diz, eles estão com a Mayloran, e eles entregam a Mayloran pra Hera e o Kanan pergunta cadê o TIE. E o Zeb, ele diz, houve uma queda e tal, e aí o Ezra, de propósito. Basicamente o TIE foi destruído, né? E aí, eles entram na nave, a Sabine fala que terminou, né? E eles veem a pintura que ela fez e, tipo, a pintura deixa o Ezra parecendo um idiota e o Zeb um idiota maior. E aí a Sabine fala que ela pinta o que vê, o Chopper aparece, fica curtindo com a cara dos dois e os dois começam a perseguir o Chopper pra bater, né? Brigar, desmontar ele, acabar com a raça dele, mas enfim. E aí eles derrubam algumas caixas, né? E o Ezra e o Zeb falam que a culpa foi do Chopper. E aí a Hera vira pro Kanan e diz, pelo menos eles se livraram do TIE, né? E aí a Ghost, ela levanta voo e o episódio acaba. Mas é isso, essa foi a review, espero que tenham gostado. Deixa um like, se inscreva, ative o sino para não perder nenhum de novo. Fiquem com Deus no coração, Jesus chama, um forte abraço, até a próxima aí. Que a força esteja com vocês. Falou! I'm gonna do this on my own. No point in blaming you, you did not know.